painel regional de hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente as empresas, carreiras e os resultados. Nós vamos falar do sucesso. E atire a primeira pedra quem nunca desejou ter sucesso em alguma área da vida. No fim do ano, que a gente está chegando agora, a gente costuma fazer um balanço e até planejar o próximo ano. E não tem jeito, sucesso de alguma maneira está lá na nossa lista de esperanças e sonhos, de que a gente espera para o ano novo. Seja no emprego, seja na vida pessoal, para fazer uma reflexão a respeito desse tema e de todas as implicações dele, eu recebo Vivi Chiesi, especialista em liderança e gestão de pessoas, que há anos acompanha de perto as transformações no comportamento humano, nas lideranças e na cultura das organizações. Vivi, muito obrigada por sua presença aqui, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade e um convite, é um prazer estar aqui para falar desse tema que eu gosto tanto. Então, mas é isso mesmo, O sucesso é uma coisa que a gente almeja na vida, Independe da sua carreira, do seu posicionamento profissional, todo mundo deseja sucesso, Sem dúvida, sem dúvida. E o sucesso para cada um tem um significado importante, Mas com certeza a gente almeja tanto na vida pessoal quanto na profissional e a gente não consegue descolar uma vida da outra, Somos um só, então é muito importante isso, que a gente tenha clareza do que é sucesso pra gente, para que a gente possa traçar essas metas. Isso é importante, A gente saber aquilo que a gente quer pra gente pedir direito, Com certeza. Mas eu queria começar conhecendo um pouco a Vivi. A Vivi, que é uma especialista em gestão de pessoas, em liderança, tem uma história bonita aí para contar pra gente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu digo que sou uma pessoa apaixonada por pessoas, nessa transformação de pessoas. Não tive uma carreira linear, Vim de uma família que teve dificuldades financeiras, então precisei começar a trabalhar muito cedo. Mas tive uma série uma carreira que não foi generalista, trabalhei em vários segmentos diferentes, mas sempre com foco em pessoas, Comecei a liderar muito cedo, e entendendo o que aquele ser humano ali de trás daquele crachá precisava. E tenho um pouco mais de 18 anos na experiência de liderança, liderei diversos segmentos, entre eles um cemitério, fui diretora de um cemitério, onde eu digo que aprendi muito mais sobre a vida do que a morte, Como liderar dentro de um cemitério, num ambiente onde amplamente se fala sobre a dor, como liderar ali. E é nessa trajetória toda, sou publicitária, hoje sou gerente executiva, cuido de algumas áreas, entre elas o RH, o administrativo, e foi com esse olhar generalista que consegui construir, hoje falar e se posicionar falando sobre liderança, que é tão importante independentemente do que você faça. Eu digo que liderança é você trabalhar, quando você olha para o ser humano, você já faz a liderança, seja dentro da sua casa ou dentro de uma empresa. Então, que é muito importante a gente olhar para a liderança. Falando nessa questão da liderança, eu gostei até, eu acho que tem uma história aí que rende um programa só para contar essa sua experiência no cemitério, Eu acho que deve ter trazido muitas boas histórias, eu acho que rende até um programa para contar essa história. Mas você estava falando de liderança, E existe sempre não sei se é um ditado ou se é um termo que as pessoas utilizam, porque já é uma coisa vamos dizer assim, viciada, que as pessoas utilizem como um termo viciante. Ser líder. As pessoas nascem líder, elas se tornam líderes. Tem gente que nasceu para ser líder, tem gente que não nasceu. Existe essa diferença? Existe o que você deseja, Eu acredito sim que existam as pessoas que nascem predispostas e gostam de trabalhar com pessoas. Eu digo que liderança nada mais é do que você gostar de pessoas. E aí você pode definir. Tem sim aquelas pessoas que têm predisposição em trabalhar com outras pessoas e tem aquelas que gostam de trabalhar mais consigo mesmo, numa equipe menor, que não faz tanta questão em liderar pessoas, são pessoas mais técnicas e tá tudo bem. Eu digo que o mais importante é você identificar isso. Porque eu acredito que o grande problema das lideranças hoje são essas. Você muitas vezes coloca a pessoa ali sem sequer perguntar para ela se ela quer. Muitas vezes ela é uma boa técnica que vira uma pessoa que dá muito resultado, mas que quando assume uma liderança tem grandes problemas e é aí que as corporações e as empresas começam com grandes problemas. Porque não se perguntou. E muitas vezes aquela pessoa já estava
feliz, né, nesse cargo técnico e muitas vezes vai seguir uma carreira em Y que não quer fazer a gestão de pessoas. Então, agora, eu gosto e não sei como. Isso é técnica, é só estudar, é uma habilidade, isso é só desenvolver. O comportamento que a gente tem que definir se gosta ou não. A técnica a gente desenvolve. É interessante você dizer isso, né? Que assim, a pessoa tem que ter essa habilidade para querer, para estar à frente de uma liderança. Agora, você disse que às vezes essa pessoa é colocada numa liderança sem que ela quisesse muito lá profundamente ou que ela entendesse isso, né? O que faz uma pessoa ser líder, ter essas condições, vamos dizer assim, os itens básicos para uma pessoa ser uma liderança? Primeiro é gostar de pessoas, né? Nós precisamos primeiro gostar, nós precisamos fazer... eu digo sempre que o primeiro passo é liderar-se, né? É entendermos um pouco mais sobre o ser humano. Talvez eu acho que os grandes problemas hoje da liderança sejam esse. Nós não conhecemos pouco sobre pessoas, né? Nós conhecemos muito sobre o trabalho, mas conhecemos pouco sobre pessoas. Digo que atrás de um crachá existe um ser humano, alguém que tem sonhos, que tem pretensões, que tem incertezas, que tem medo. E que muitas vezes a gente está olhando só a parte técnica. Uhum. E quando o ser humano entra por dentro, né, pela porta de uma empresa, ele não consegue deixar a parte de ser humano dele lá fora. Ele entra com os problemas, ele entra com as incertezas, ele entra com os medos. E nós, no papel de liderança, precisamos aprender isso. E a gente aprende quando a gente se lidera, quando a gente conhece a gente um pouco mais. Entende por que a gente às vezes tem medo, porque às vezes a gente tem uma insegurança? O que pode mudar, o que a gente pode fazer para ajudar o outro? Porque às vezes essa pessoa não ouviu na infância que ela era capaz. E muitas vezes você, como líder, como gestor, você entende que aquela pessoa é capaz, mas ela mesma não acredita nela. Então a gente, antes de liderar profissionalmente, a gente precisa liderar pessoalmente, a gente precisa conhecer mais sobre as pessoas. A gente vem sendo treinado há muitos anos para olhar tecnicamente, mas a gente não foi treinado para olhar humanamente. Uhum. E isso eu acho que é a grande diferença da liderança humanizada hoje. Essa palavra humanizada, ela ganha força, né? Eu posso dizer que a cada dia ela ganha uma força a mais, porque antes você só precisava ser técnico e dominar muito aquele assunto e bastava para você ser líder. Exato. Né? E você disse uma coisa bacana, até assim, não é humano, mas também é poético, né? Que você olhar a pessoa, né? Nós conhecemos muito do nosso trabalho, mas sabemos pouco das pessoas. Sem dúvida. E se a gente considerar, tá, a gente passa 8 horas em média no trabalho, mas e as outras horas do dia, né? A sua convivência fora? Você não para olhar as pessoas, né, na sua família. Exato. Eu disse, por isso que eu digo que a liderança começa no ambiente da nossa própria casa, né? Apesar de passarmos a maior parte do nosso dia no ambiente de trabalho, é tão importante que esse ambiente seja igual à nossa casa, né? Muitas vezes parece utópico quando a gente fala de felicidade no ambiente de trabalho, a gente até gosta de dizer sobre bem-estar no ambiente de trabalho, porque ali a gente passa a maior parte da nossa vida, ali a gente constrói amizades muitas vezes para o resto da nossa vida, né? Então é muito importante que a gente olhe isso, que a gente lidere isso, porque às vezes a gente tem mesmo sentimentos que a gente não sabe o que fazer com ele. Então a gente precisa começar a olhar para isso, para olhar para esse ser humano. Porque eu digo que a motivação, ela traz da casa dela, né? De um sonho que ela tem, de um plano de vida que ela construiu, mas o engajamento, isso é responsabilidade da empresa e principalmente da liderança, né? Quando eu cuido daquela empresa como se ela fosse minha. Eu faço isso quando eu tenho um alto percentual, um alto nível de engajamento. E eu faço isso quando eu sinto felicidade, bem-estar no ambiente de trabalho. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. Eu digo que onde tem o ser humano, a gente tem um nível de complexidade, né? Que a gente vai ter que olhar para isso. Mas quando eu estou predisposto a olhar para o ser humano e entender que tecnicamente é importante que ele seja treinado, mas é muito mais fácil do que olhar para o comportamento e que esse olhar é tão importante para que eu atinja os resultados. Eu digo sempre o seguinte, quando você cuida das pessoas, os números cuidam de si mesmo. Porque quando eu cuido das pessoas, o resultado vem. Porque esse colaborador, ele vai olhar para o resultado do negócio, ele vai olhar para o que ele pode economizar, ele vai olhar para boas práticas, ele vai olhar para soluções que muitas vezes a gente não está encontrando, que vai trazer o lucro que é tão importante para uma empresa para que ela se mantenha viva. E tudo isso
a gente pode dizer que não é receita do sucesso, mas é um ingrediente para o sucesso. Sem dúvida, porque o sucesso, ele é do ponto de vista de cada um. E por ser exatamente do ponto de vista de cada um, cada pessoa tem uma definição diferente, né, do sucesso. Aquilo que pode ser para o colaborador, para o sucesso, pode não ser para o empregador. E como que a gente resolve isso? Exato. É muito importante a gente ter uma cultura de alinhamento de valores, né? O sucesso, geralmente, é que a gente tenha uma empresa saudável. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala em humanização, a gente não está dizendo que a gente precisa se posicionar só de acordo com o ponto de vista do colaborador. Pelo contrário, existe uma empresa que precisa ter lucro para manter todas essas pessoas, para que ela possa existir. Mas é muito importante que a gente possa alinhar os valores, entender que cada um tem um ponto de vista do sucesso. Dentro da empresa, a gente tem as metas, né, onde precisam estar claras para que todo mundo saiba qual é o sucesso daquela empresa, para onde a gente vai caminhar. E a gente também precisa, como gestor, entender quais são as metas pessoais, porque geralmente dentro das suas metas pessoais também estão suas metas profissionais, porque são elas que nos levam a realizar sonhos, porque o dinheiro também é importante. A gente não pode dizer que ele não é importante, né? Ele é uma segurança para fazer com que você sustente a sua família e que você realize seus sonhos. Então, esses alinhamentos, eles precisam estar claros, tanto para a empresa quanto para esse colaborador. Eu digo que quando a gente traça essas metas, a empresa tem as metas claras de onde ela quer chegar, tem claramente o que ela deseja desse colaborador, porque muitas vezes tem isso também, Noemi, as pessoas, elas não sabem o que elas precisam fazer, não está claro para ela dentro da empresa, o que a empresa espera dela, e ela também tem dificuldade de se desenvolver. Então, os movimentos de feedback que são tão importantes para o desenvolvimento, eu digo que o feedback é uma grande oportunidade e ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, né? É o olhar de uma outra pessoa te enxergando algo em você que você muitas vezes não está vendo. Então, criar programas assim ajuda muito nesse alinhamento para que se alcance o sucesso do ponto de vista tanto da empresa quanto desse colaborador. E daí a cultura de felicidade vem dessa junção. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala dessa cultura de bem-estar, onde eu entendo que esse colaborador precisa, eu entendo que atrás desse crachá tem um ser humano que tem sonhos, tem certezas, e eu como colaboradora olho para essa empresa e vejo que ela também precisa alcançar suas metas. Então, eu digo que sempre é uma parceria, né? Eu entrego o meu melhor e a empresa entrega o seu melhor. Isso é na nossa vida, né? Na nossa vida em casa, não é simples, não é fácil, né? É complexo, mas é com certeza muito possível. Você falou um pouco sobre liderança, mais ou menos o perfil que é preciso ter, mas que não é uma coisa impossível, né? Basta você realmente saber aquilo que você quer e se preparar para isso. Hoje mudou o perfil do líder, da liderança. O que mudou? Porque você disse que houve, né, um crescimento, uma diferenciação aí com a questão da humanização fazendo mais parte, né? E a gente, quando começa a pensar nisso, a gente até se pergunta, por que só agora humanizar? Né? Se antes não eram robôs. Perfeito. Né? Perfeito. O que mudou na liderança? Mudou completamente o jeito de liderar, né? Quando a gente fala em humanização, é realmente isso, né? Nós viemos de um movimento, eu digo que nós, né, da nossa geração, viemos do movimento de ter. Então, nós tínhamos que ter faculdade, nós tínhamos que ter casa, nós tínhamos que ter carro, a gente buscava o ter, né? Nós estamos vindo de uma geração que eles querem pertencer, eles querem ser pertencentes, eles querem ser ouvidos, fazer parte do negócio, fazer parte da construção, né? É muito mais importante para eles se sentir pertencentes do que ter algo. E aí a gente vem de um movimento de liderança onde essa geração viu os pais adoecerem, viu os pais trabalhando 12 horas por dia, né, sem tempo de estarem presentes como nos seus papéis, adoecerem. A gente está vendo aí o Brasil liderando, né, um percentual gigantesco de burnout, de estresse, de crises de ansiedade. E essa geração não quer mais. Eles querem olhar para essa construção. E nesse movimento entrou-se forte o termo de humanização, que é realmente, quando eu deixo de ter e passo a pertencer, obrigatoriamente eu tenho que olhar para esse ser humano. Então, esse movimento é extremamente importante.
nunca deixando de olhar os resultados, porque ele é importante, ele precisa ser saudável para que a organização perdure, mas é muito importante olhar, né, para esse lugar de liderança e entender como é que eu treino as pessoas. A liderança, até há pouco tempo atrás, tinha dificuldade. Nós não éramos treinados para sermos líderes, né, para olhar para as pessoas. Então, esse movimento grande de mudança chegou e as organizações vão precisar olhar, isso é inegociável nesse momento, porque nós vamos ter que construir empresas onde a gente cria o desejo dessas pessoas trabalharem nessas organizações. E daí me puxa uma dúvida, assim, o que é, né, um líder, um gestor que esteja alinhado com essa nova tendência? Vamos dizer assim, tendência, porque tudo é uma tendência, né? De tempo em tempo a gente tem uma tendência, mas algumas tendências, elas viram exigências, né, no mercado de trabalho. E daí me pego pensando assim, a gente não... Até porque a gente é mais humanizado, a gente não pega um gestor que está ali há muito tempo e agora a tendência no mercado é ser mais humanizado e ele não é tanto assim. Exato. Daí eu pego e troco, não é? Porque isso não é humano sem se dúvida, fazer. sem Como dúvida. a gente trata esse tipo de relacionamento para que essa pessoa que veio de uma cultura anterior e que precisa se adaptar e que ele tem liderados ali que estão no mercado e que precisam também desse incentivo para melhorar a cultura da empresa. É meio complexo, Sim, mas é super importante. E é o que a gente vive hoje, né? A maior parte da liderança, com certeza um percentual altíssimo, vem vem desse movimento. E como você falou, não é simples para a empresa mudar, simplesmente quando eu entendo que essa pessoa não faz a liderança humanizada como eu acho que deveria ser, eu substituo, né? Nós precisamos primeiro conscientizar esse líder, né? Mostrar para ele através do feedback o que a gente precisa ver. É obviamente que quem tem muito tempo de mercado não é uma mudança simples, porque a gente está falando de um movimento de mudança de comportamento. E comportamento, ela é mais difícil de ser mudada do que uma capacitação técnica. A capacitação técnica, você senta, estuda e aprende. O comportamento, ele é mais difícil. Porque a gente se ouve, eu sempre fiz assim, né? Sempre deu certo, mas nós estamos nesse movimento de mudança. Ou às vezes eu sempre fiz assim, nunca deu certo, mas eu continuo fazendo. Exato. E aí tem duas vertentes. Tem a primeira, que a empresa precisa dar esse feedback, capacitar essa pessoa, mostrar para ela que, inclusive, essa liderança vai ser menos desafiadora quando eu olho para isso, porque essa liderança está adoecendo as pessoas. Essa liderança onde alguém manda e alguém obedece, além de não engajar, não trazer o percentual de engajamento e trazer tanta dificuldade na contratação de mão de obra, que já é um desafio, você ainda se adoece com isso, porque a gente tem o choque aí das mudanças de geração. Então é muito importante que a empresa esteja atenta, porque eu digo que a gente também tem que ter empatia com a liderança. Senão eu falo de liderança humanizada, onde eu estou olhando para o colaborador, mas quem está olhando para essa liderança? Quem está cuidando de quem cuida? Então, o olhar dessa empresa, desse RH, dessa gestão de RH, que deve ser muito mais estratégica e humanizada, olhando para essas duas partes, olhando para o que eu posso fazer nessa movimentação de geração, nesse querer diferente hoje, mas como eu também cuido desse líder, né, que está nessa movimentação, que está nesse movimento e que também está sofrendo os impactos. Então, como fazer isso é um desafio, mas é importante olhar, é importante ouvir, né, estar atento a ouvir, porque quando a gente ouve, a gente também encontra algumas soluções, inclusive dessa geração de liderança que está nessa transformação e nessa mudança. E você tocou aqui agora no assunto, né? A gente está falando de gestão, falando de liderança, mas quando a gente toca no RH, o recursos humanos, mudou bastante também a definição do que é o recursos humanos, né? Porque lá atrás, recursos humanos era aquela pessoa que contratava, né? Era aquela que contratava, Pagava, que demitia, que pagava. Hoje não basta só isso. Não, hoje eu digo que dentro de um departamento de gestão de RH, é uma célula do RH, né? O RH, ele precisa ser um RH estratégico focado em pessoas, né? Entender qual é o trabalho que eu faço
entre o nível estratégico, tático e o operacional. Eu compreendo ali dentro daquela estrutura o que eu preciso de perfil, qual é a cultura da empresa, para que a hora que eu vou para um recrutamento e seleção, eu conheça, já tenha falado com essa liderança, entendo qual é esse perfil, para colocar as pessoas certas na cadeira certa, né? Posso orientar essa gestão, ela é um braço estratégico, muitas vezes de diretoria, de CEO, de CFO, ela é um braço estratégico para que a gente possa então trazer essas pessoas, a gente possa criar esse ambiente, né? Emocionalmente, ser psicologicamente seguro, onde a NR1 vem falar né, forte e seriamente sobre isso, que as pessoas estão adoecendo. Então, o RH ele precisa ter esse olhar muito mais humanizado e estratégico para poder auxiliar essa estrutura, essa organização, para que ela busque os resultados em pessoas, para que então a gente consiga juntar os resultados financeiros com o resultado de pessoas. Estava falando em recrutamento e a gente passa então a falar sobre o mercado de trabalho de mão de obra, né? Mão de obra, quem é empresário, empreendedor, quem tem algum negócio sabe que tá difícil encontrar alguém, não tá, a gente até tem aqui a gente tem números, né, que mostram que aumentou bastante, né, o número de pessoas contratadas, mas a que custo isso, né? Porque a duras penas, muita dificuldade. Eu converso bastante com empresários, com setores da indústria e tem sido o grande calcanhar de Aquiles de todo mundo a questão de conseguir aquele profissional, aquela mão de obra para o lugar. Mão de obra escassa. Como que a gente faz os maiores desafios que tem dentro do RH para você encontrar essa mão de obra dentro de uma geração que hoje quer pertencer e muitas vezes ela não tem a paciência da maturação daquilo acontecer, né? E isso deve ser também um grande problema, principalmente você contratar hoje vislumbrando lá na frente que essa pessoa vai ocupar um cargo e a pessoa em 3 semanas não é para mim porque eu já quero mais do que aquilo que eu entrei. Como que faz? É complexo, é desafiador. Nós estamos vivendo esse movimento forte, né? Que muitas vezes nem chega a ser a 3 semanas, né? Muitas vezes é 1 semana. É uma geração que quer velocidade, mas a empresa em si precisa de uma maturação de carreira. Então, primeiro, precisa-se ter um cargo, dentro do RH, cargos e salários que deixa claro isso para esse colaborador. Porque eu acho que tudo que é negociável, tudo que é claro, fica mais fácil. Nós precisamos ter, sim, um treinamento da liderança para fazer essa avaliação de entrega, para entender como esse colaborador vai crescer nessa carreira. E nós precisamos criar ambientes psicologicamente seguros, né? Um ambiente onde esse colaborador chegue e ele pode participar de forma segura. O mercado, sim, está com bastante dificuldade. A gente tem concorrências hoje com a internet, com outras ferramentas, né? Que muitas vezes a pessoa está em casa faturando, né? Recebendo o que ela receberia num CLT. Mas o que a gente precisa fazer é criar ambientes onde esse colaborador deseja estar nesse lugar. Né? Por isso que a gente precisa olhar tanto para o bem-estar, a gente precisa olhar tanto para esse movimento de RH. Como eu crio, nós tínhamos empresas grandes, né, no Brasil que eram desejadas para se trabalhar e ainda são. E nós precisamos olhar para isso. Como que a gente cria isso com as regras claras? Que a gente não precise ter regras e a gente não deva ter, nós precisamos ter. Mas ter uma empresa alinhada em culturas, em valores, porque quando o RH vai buscar alguém no mercado, ela compreenda quais são os valores alinhados para que eu possa trazer essas pessoas, criar esse ambiente psicologicamente seguro com a liderança treinada para isso, a liderança precisa sair do operacional. Nós muitas vezes ganhamos esse cargo e continuamos trabalhando no operacional, só que dessa vez com uma equipe que precisamos gerir. Não dá para fazer as duas coisas. E que precisamos, com certeza, construir um RH forte e estratégico com olhar nessas pessoas para conseguir mediar todas essas áreas e esses campos aqui que é tão desafiador. A gente já está indo para o final do painel regional de hoje e eu queria que você desse dicas, né? Ou qual é o primeiro passo para você se tornar um protagonista da sua própria carreira? Entenda-se carreira como a própria vida, né? Porque o sucesso não está desvinculado de uma coisa ou de outra. Sem dúvida, com certeza. Primeiro, eu digo sempre que a gente precisa liderar-se.
né? Nós precisamos nos conhecer, entender o que a gente almeja, onde a gente quer chegar, quais são as nossas metas, quais são os nossos valores. Acho que primeiro a gente precisa se conhecer. E depois, quando a gente entrar numa organização, entendendo essa cultura, a gente também precisa aprender que é uma troca, é uma parceria. Eu preciso entregar algo nessa empresa para que eu também possa receber, seja uma troca, seja uma parceria. Se essa parceria não estiver funcionando, ela precisa ser revista e muitas vezes ela precisa ser negociada, porque às vezes você tem um desejo, a empresa tem a liderança tem outro posicionamento. Então eu digo sempre que é o lado humanizado, tanto da empresa quanto o nosso, é a gente poder conversar, abrir uma linha de comunicação, poder se expressar, poder ouvir também e entender que a gente também tem deveres e a gente também tem obrigações. Então, que é muito importante a gente entender isso, olhando realmente, nem sempre a gente vai fazer o que gosta, né? A gente, muitas vezes, dentro do nosso dia a dia, tem atividades que a gente não deseja, não gosta, mas que são necessárias, mas fazer aquilo com paixão e com amor, com certeza, faz toda a diferença. Vivi, eu agradeço muito a sua participação aqui. Você é sempre bem-vinda aqui no Painel Regional. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza e um convite. Foi um prazer te conhecer. Muitíssimo obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço mais uma vez. O Painel Regional vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.